Irmãos e irmãs, nesta terça-feira, nós vamos tomar Mateus capítulo 14, de 22 até 36. Estamos sempre relembrando, retomando os textos que cercam a multiplicação dos pães. Em Mateus, aqui vamos falar do que aconteceu depois que a multidão comeu até saciar-se. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Então, os discípulos partiram e Jesus ficou para trás. Depois que Jesus despediu as multidões, ele subiu a montanha para rezar a sós com o Pai. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Então, essa é a imagem que nós vamos colocar na nossa oração. Jesus rezando no alto do monte, de noite, sozinho, e a barca entregue à força das ondas no mar com os apóstolos. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então, essa imagem é muito importante nesse tempo em que nós também estamos sofrendo a força de tantos ventos contrários, nos sentimos indefesos, mas o Senhor vem ao nosso encontro e caminhando sobre as águas, mostrando o seu poder sobre as forças hostis da natureza. Aqui Mateus insere essa passagem do encontro de Jesus com Pedro, muito importante. Pedro então disse a Jesus: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus diz a Pedro: "Venha." E Pedro então desce da barca e começa a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Então vamos rezar, vamos contemplar esta cena, ver as pessoas, ouvir o que dizem, considerar o que fazem. Vamos olhar para Pedro, que tem esse desejo de ir até o Senhor, também caminhando sobre as águas, mas é tomado pelo medo e não resiste. E Jesus então estende a mão, tira Pedro da água e o exorta a acreditar mais, a ter uma fé mais firme, a não se deixar levar pela força dos ventos contrários. Ouvindo essas palavras, vamos também nós pedir ao Senhor, pedir que Ele acalme essas tempestades que estão fora e dentro de nós e nos dê fé, nos dê coragem de acreditar que Ele está vindo sempre ao nosso encontro. E o texto termina: quando eles desembarcam em Genezaré,
E diz que os habitantes daquela região reconheceram Jesus, espalharam a notícia que ele estava ali, começaram a levar a ele todos os doentes. Pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos que o faziam ficavam curados. Vamos pedir ao Senhor também, nesse tempo de pandemia, tantos doentes, tantas pessoas que sofrem, que o Senhor venha acudir, venha trazer paz, trazer serenidade, trazer fé a todos nós. Vamos pedir então essa bênção de Deus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.